Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais um sábado aqui na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, na casa do Senhor Jesus Cristo, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, estabelecida aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar na palavra dessa noite, e que essa palavra venha tocar no teu coração, no nosso coração, nós possamos meditar e receber a revelação do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Vamos já iniciar fazendo uma oração. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus, e vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Pai de poder e glória, Pai de maravilha, majestade, grandeza e poder, é com muito temor e temor que eu subo a essa tribuna, a esse púlpito, meu Deus, para pregar o teu evangelho, a tua palavra. Peço ao Espírito Santo que venha me dirigir. Então, ao abrir a boca, Senhor, saem as palavras que o Senhor quer que entregue a esse povo, que entregue a tua igreja, que entregue a teus filhos que vão nos assistir nessa live, aonde eles estiverem, que sejam alcançados em qualquer país e sejam abençoados pelo poder do Senhor, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço nessa noite e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo. Vamos meditar já em Salmos 17, a partir do versículo 1 ao versículo 15, junto com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Você que está aí na live, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir aqui então em Salmos 17, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 17 diz assim: súplica pela proteção divina, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento em meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade. Nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me lembro guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me responde, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos, para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. O que chama a atenção aqui em Salmos 17
é o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: eu te invoco, ó Deus, por tu me respondes, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acolhe as minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Aleluia, glória a Deus. Aqui é uma súplica pela proteção divina, aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos continuar. Já falamos na quinta-feira a respeito do ministério do Espírito Santo, e eu quero continuar hoje, nesse sábado, para nós estarmos também meditando no ministério do Espírito Santo, glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 8, nós vamos meditar todos juntos na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Você é muito bem-vindo aqui conosco, para que nós possamos meditar juntos nessa palavra, aprender mais com o Espírito Santo, para nós que estamos caminhando aqui na terra para buscar a nossa salvação, aleluia, glória a Deus. Então, abra lá em Romanos capítulo 8, nós vamos meditar, vamos passear na Bíblia, vamos aprender hoje, aleluia, a respeito do ministério do Espírito Santo aqui na terra, sobre nossas vidas, sobre a sua família, sobre as igrejas, aleluia, sobre essa nação, sobre todas as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 39, diz assim, eu vou lendo e já vou meditando junto com vocês. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto os que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse-nos em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia! Até aqui vamos meditar nesses 5 versículos aqui, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Ele está dizendo que nenhuma condenação há em nós, mas antes precisamos entender o porquê que não há nenhuma condenação em nós, o penhor do Espírito. Não há nenhuma condenação em nós, porque nós se livramos do pecado, nós não pecamos mais, nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, entregamos nossas vidas, se tornando uma nova criatura. Todo o passado nosso pecado ficou lá nas águas, quando nós descemos as águas, mas aí o pendor do Espírito, que está em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, é o qual está aqui na terra, que é o nosso Consolador. É Ele que vai nos direcionar, vai nos revelar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós andemos e que nós estejamos com Ele, e cogitaremos sobre as coisas do Espírito, inclinaremos para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Não inclinaremos para a carne, inclinaremos para as coisas do Espírito, ou seja, abriremos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa fé, aleluia, e estaremos tomando essa posição, essa responsabilidade, que é sua e é minha, de nós nos aproximarmos e estarmos com o Espírito Santo. É um pendor, é um direito, aleluia, que nós recebemos, está aí de graça para todos nós, e nós devemos adquirir, andarmos com Ele, e sabemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele está aqui na terra, para que nós não venhamos a nos inclinar para a carne, ou seja, aleluia, para não inclinar sobre a carne, não o pecado, não andar no pecado, não andar nos desejos do pecado,
e sim inclinarmos para o Espírito e andar nos desejos do Espírito, que vai nos levar à vida eterna, à nossa salvação. Então a palavra, ela é bem explícita, ela coloca bem sobre nossas vidas a responsabilidade de cada um de nós, principalmente os crentes, aqueles que realmente, aleluia, aqueles que realmente já entendem a palavra do Senhor e sabem que a palavra do Senhor está aí para ser vivida, para nós nos inclinarmos a ela. Se não existisse a palavra do Senhor, todos nós estaríamos perdidos, estaríamos andando, aleluia, através daquilo que alguém falar, alguém que colocar, certo? Estaríamos andando em outros lugares, mas como existe a palavra de Deus para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nós sairmos desse mundo do espírito da carne e viver no Espírito de Deus, então a palavra nos leva a isso e também nos dá o direito de nós andarmos livre na presença de Deus. Todo aquele que medita na palavra, que lê a palavra, que guarda a palavra, ele é uma pessoa livre. A pessoa livre por quê? Porque ele já está pensando lá na vida eterna, já está pensando naquilo que Deus quer fazer na vida dele, o plano e propósito para realizar na vida dele, e ele anda livre. Ele já não anda mais com as preocupações das coisas do mundo, ou seja, ele já não cogita as coisas da carne, ele cogita as coisas do Espírito, andando no Espírito. Por isso que o ministério do Espírito Santo está aqui na terra, para você andar com Ele, experimentar Ele, abraçar Ele, se entregar a Ele e aprender com Ele. A revelação que tem para todos nós, para você e para mim. Você tem todo o direito de tomar uma posição na sua vida. Sabe por quê? Cada um de nós, nossas digitais é diferente uma de cada um de nós. Todos nós temos a digital diferente. Então a salvação também é individual. Você que decide, você tem um livre-arbítrio. Você recebeu o livre-arbítrio desde o pecado lá do jardim, com Adão e Eva. Então esse livre-arbítrio você tem que tomar muito cuidado em que posição que você vai tomar. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas também Ele é justiça. Aleluia. Se você peca e continua na iniquidade, se você continua na iniquidade, pecando a mesma coisa e sempre se arrependendo, irmão, aí não vai adiantar. Se você pecou, você se arrependeu e você não peca mais. É assim que funciona. E você começa a viver o fruto do Espírito. Você já não vive mais o fruto da carne. Se você for lá em Gálatas capítulo 5, você vai entender direitinho o que são o fruto do Espírito e o fruto da carne. E você tem que ver aonde você se encaixa. Não é verdade? Porque na verdade, quando nós pecamos, nós nos escondemos. É que nem o diabo. O diabo, ele é mentiroso, ele é falso, ele é perseguidor, né? Ele é destruidor. Ele não quer que você adore a Deus, porque ele foi jogado lá de cima. Lúcifer foi jogado para baixo, ele mais um terço dos anjos. Então ele está de redor aí, esperando tragar não querendo deixar você adorar o Senhor, e para que você ande cogitando as coisas da carne. É o que ele assopra no teu ouvido todo momento, toda hora. É o que ele te oferece nesse mundo. E se nós nos prepararmos, nos fortalecer no Espírito que está aqui na terra, no mistério do Espírito Santo, com certeza ele vai nos revelar a palavra e o caminho que nós temos que percorrer, o caminho que nós temos que andar. É o que eu falei, você tem todo o direito de tomar uma posição, e o meu conselho é que você tome uma posição para que você cogite as coisas do Espírito. Então, a palavra do Senhor, ela já nos traz realmente
dizendo que nenhuma condenação temos, mas só que tem um problema. Está certo que não temos nenhuma condenação, mas só se nós estivermos vivendo no pendor do Espírito. Como é que é isso, pastor? É simples assim, irmão. Quando nós lemos a palavra, ela nos ensina, o Espírito Santo nos revela, e nós andemos no espírito da carne, no espírito do Espírito. Andamos cogitando as coisas do Espírito. Você não fala mais palavra torpe, você já não anda no pecado, no desejo das coisas dos outros. Você ama o teu próximo como a ti mesmo, você ama a Deus acima de tudo. Então tudo isso é cogitar as coisas do Espírito. Então tudo que nós fazemos e o que nós estamos pensando em fazer, tem que existir uma direção do Espírito. Por quê? O versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então o que você prefere? O que você vai tomar de decisão? Você quer uma vida em paz ou você quer uma vida de morte? Quer morrer espiritualmente? Mas por quê? Porque o versículo 7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ei, olha aí o que você está assumindo aí. Se você está no pendor da carne, o pendor da carne está no pecado. Você vai arrumar uma inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É claro que não pode estar mesmo. Você andando no pecado e achando que você vai ser salvo. E diz assim ainda, irmão: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deu para entender agora? Entrou no Espírito, fortaleceu aí. Então permaneça com esse selo sobre você, com essa palavra, para que você realmente medite, que para você sempre lembre, quando você for perseguido, quando você mentir, quando você estiver fraco, irado, querendo defraudar o teu irmão, aleluia, escondendo as coisas da tua esposa, esposa escondendo do marido, inventando as coisas. Quando nós andamos no pendor do Espírito, quando nós andamos cogitando as coisas do Espírito, nós somos justos. Andamos como Jesus. Porque ele diz: vós porém, versículo 9, vós porém não estáis nas carnes, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Então, veja bem o que o Senhor entregou para nós, e o que o Senhor conta com você, com a sua decisão e a sua responsabilidade, para andar cogitando no Espírito. Ele está dizendo que já está aí com você. Basta você realmente entender que se ele está comigo, então eu vou aproximar dele, vou fazer as coisas que ele quer que eu faça. Isso é cogitar no Espírito, andar no Espírito. Então ele está dizendo que você já, vós porém não estás na carne, mas no Espírito. Porque o Espírito de Deus Todo-Poderoso, quando você nasce, ele assopra sobre você. Você já recebe o Espírito para você viver, que é o Espírito que Deus nos assopra. Mas em seguida ainda nós temos um Consolador,
para nos guardar, para nos proteger, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos revelar, para abrir as portas da revelação, as janelas da revelação para a sua vida, para a minha vida, para que nós possamos chegar até Deus. Porque esse Espírito que foi soprado em você, quando você nasce, esse aí volta para Deus. E agora o Espírito Santo, ele está aqui para cogitar as coisas do Espírito no teu espírito. Está entendendo? A palavra, ela explica certinho para cada um de nós. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que é isso aí mesmo. Não tenha dúvida que o caminho é esse. Não existe outro caminho. O ministério do Espírito Santo é justamente esse que está aqui conosco. E nós vamos, ao longo dos nossos estudos agora, nossas pregações, nós vamos falar muito do Espírito Santo. Nós vamos falar muito dessa situação do Espírito Santo, porque o povo, as igrejas esqueceram de pregar o Espírito Santo. E tem muita gente que nem sabe que existe o Espírito Santo. Aleluia. Então, teve uma ocasião que o apóstolo Paulo e mais o apóstolo Pedro, se eu não me engano, chegaram numa cidade, não sei se foi de Éfeso, acho que foi de Éfeso que ele chegou e perguntou: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Mas e o batismo do Espírito Santo? Nós nem conhecemos o Espírito Santo, ninguém falou para nós, né? E hoje não está diferente. As igrejas não estão falando, então você acha que não precisa ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Você acha que não pode nem se aproximar desse Espírito Santo. E sendo que é um penhor seu, direito seu, e ele está aí à disposição para que ele possa te ajudar, te revelar, te convencer do pecado, do juízo, da justiça, revelar as coisas do alto, da palavra, te ensinar, te mostrar o caminho, te batizar com o Espírito Santo e com fogo, te encher. Mas você tem que buscar, você tem que querer, porque ele é muito educado. Ele não vai chegar e já entrar em você, não. Ele vai esperar você querer aceitá-lo. Ele vai esperar você tomar a decisão. Ele vai esperar você falar com ele. E a melhor coisa, eu te dou um conselho, que você busque. Porque você não está na carne, você já está no Espírito. E de fato ele diz: o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não for de Cristo, não aceitou ainda a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, você não vai ver o reino dos céus. Mais para frente, Jesus, em João capítulo 3, ele fala para Nicodemos: quem não se transformar da água do Espírito não vai entrar no reino dos céus. É esse Espírito que nós estamos pregando aqui, é o ministério do Espírito Santo. Versículo 10 diz assim: e se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia. Esse Espírito é em letra minúscula, é o Espírito que está aqui com você. E no versículo 1 diz assim: e se habita em vós o Espírito, que é em letra maiúscula, o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará
também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Se você está habitando o Espírito Santo, você aceitou, já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, irmão, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, de corpo, alma e Espírito, vai ressuscitar você também. É o que está dizendo a palavra. Mas se habita em vós o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ei, ele está falando que você vai subir que nem Jesus subiu. Por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha a importância e a maravilha que você recebe, que eu recebo, se nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Meu irmão, meu Deus, está na hora de você pensar e analisar se você quer um corpo igual Jesus ressuscitou. E está fácil aí, está de graça, é simples, é só você meditar, buscar e pedir para Ele. Eu já preguei aqui, vou falar de novo, em Atos Apóstolos capítulo 2, eles ficaram reunidos como Jesus falou, que ia mandar, ia pedir para o Pai mandar o Consolador. Eles ficaram reunidos 10 dias, orando, jejuando e pedindo: Espírito Santo desce, Espírito Santo desce, Espírito Santo desce. E desceu no 10º dia, dia de Pentecostes, com vento impetuoso, adentrou sobre a sala, pousou línguas de fogo sobre todos eles. Eles falavam todos em línguas dos anjos, foram cheios do Espírito Santo. O meu conselho é que você busque isso com todo amor, todo carinho, em particular você mesmo e ele. Não precisa ninguém saber, não precisa ninguém te mandar, não precisa ninguém te falar para você fazer isso, fazer aquilo, não precisa não. É você em particular com ele. Isso é todos os dias, tem que sair dos teus lábios, do teu coração, da tua alma, do teu espírito, para pedir. Não precisa inventar palavras maravilhosas, bonitas, e ser eloquente, tudo. Não, é simples, é muito simples. E quando vier, você vai ver que maravilha, muda tudo, muda tudo. Você já não se sente mais cidadão da terra, você se sente cidadão do céu. É assim que acontece. Eu sou testemunha disso. Porque ele está falando no versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Só que tem que habitar o Espírito Santo em você. Não é o teu espírito que você recebeu de Deus para você viver aqui, não. Ele está falando o Espírito de letra maiúscula, o Espírito Santo. Ele tem que habitar em vós. Ele está aqui na terra, ele está aqui na terra, ele está aqui, ele é o Consolador que Deus, que Jesus pediu para o Pai e o Pai mandou. Então, você precisa falar com ele, pedir para ele, conversar com ele. Leve o tempo que levar, irmão. Meu tempo foi 1 ano e meio. Leve o tempo que levar, fale todo dia, peça todo dia. Ele quer ouvir isso de você. Se liberta do pecado, se liberta das coisas ruins. Começa a meditar na palavra do Senhor, ora, e toda a sua oração você pede. Pede para Ele. Aleluia. Vamos lá. Filhos e herdeiros. Versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, está em letra maiúscula,
mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Está falando de novo do nosso corpo, que o Espírito Santo vai fazer como fez com Jesus. Nós vamos dominar a matéria, o tempo. Você já pensou nisso? E a energia. Foi que Jesus atravessou a porta. Ficou 40 dias aqui na terra em espírito. Desaparecia, aparecia. Vai ser assim, irmão. Você não acredita? Eu acredito. Eu creio. É promessa na palavra do Senhor. Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O que é Abba Pai? Papai. Abba quer dizer papai. É um jeito de carinho de você falar. Então, sempre que você for falar com o Espírito Santo, fala com carinho, com muito amor. Fala do fundo do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Entrega tudo. Fala com Ele. Jesus falou assim que nós não sabemos pedir. Tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, o Pai vai ceder. O Pai vai dar. É como aquelas palavras, que as parábolas. Se o filho pede um pedaço de pão para o pai, você acha que o pai vai dar o quê? Vai dar uma cobra? Vai dar uma pedra? Não. Versículo 16: o próprio Espírito, nós estamos falando do Espírito Santo, está em letra maiúscula. Se você vê na tua Bíblia, está em letra maiúscula. Testifica com o nosso espírito, está em letra minúscula. Olha aí que eu acabei de falar no começo. O próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Ou seja, ele fala no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então está na hora de você ouvir essas coisas, está na hora de você começar a correr atrás, está na hora de você começar a se entregar. Versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha aí, irmão. Você está passando sofrimento, está passando por uma doença, você está passando por uma perseguição. Você está passando por quê? O que você está passando? Jesus passou coisas piores por causa de nós. E entregou sua vida na cruz por você e por mim. E tudo que nós passamos é passageiro, você já percebeu? Todos os problemas que nós passamos, perseguições, doença, o que for aqui na terra é passageiro. Tudo se resolve. Você já percebeu isso? Tudo com nós se resolve. Porque nós recebemos de Deus uma habilidade que você não usa só se você não quiser. Nós recebemos uma habilidade que tudo nós conseguimos conquistar. Porque Ele deu ordem lá no jardim já que tudo que tiver na terra, pode ser de material, tudo que Deus criou está sob o nosso domínio. E domínio esse que você talvez não entendeu ainda. Domínio esse que você ainda não foi buscar, ainda você não tomou posse. São as coisas grandes e ocultas que Ele quer também entregar para você, entregar para mim, mas nós não conseguimos agora alcançar.
Mas o que tem de mais simples aí agora para nós alcançarmos é o Espírito Santo de Deus, é as coisas maravilhosas. Então nós recebemos o poder, essa maravilha desse poder de conquistar, porque tudo que nós queremos nós conquistamos. Pode observar isso. Só não conquista quem não quer. Quem quer ficar aí no conforto, quem quer ficar, né? Não quer conquistar porque não quer, porque recebeu poder, recebeu sabedoria, inteligência, recebeu, aleluia, esse corpo, essa alma, esse espírito que dura 80, 90 anos aqui na terra, para você conseguir conquistar tudo. É o poder do Senhor, é a unção do poder do Senhor. É esse espírito que Ele soprou em nós, quando nós vivemos, que nos deu tudo isso, essa força. Dominamos tudo. O que nós temos é força e poder. É por isso que é a fé. Aí existe a oração, orar, mas você tem que ter uma ação. Você orou, você já bate para a ação, parte para a ação. Orou, Deus ouviu já, opa, Ele vai entrar na guerra, Ele vai guerrear agora, Ele até orou, então vamos cobrir Ele. Porque se você não quer, se você queira ou não queira saber, a nossa luta aqui na terra é uma luta espiritual contra as hostes do inimigo, principados e potestades, mas nós dominamos todos, expulsamos demônio no nome do Senhor Jesus Cristo, curamos enfermos, aleluia. Mesmo o enfermo, ele tem poder, porque aquela enfermidade não é para sempre, não é para a morte, que nem Jesus falou. O paralítico pode voltar a andar, o cego pode voltar a enxergar, o câncer pode desaparecer. É domínio, é você querer. Então você quer o Espírito Santo na sua vida? Para que você ressuscite com o corpo glorificado que nem Jesus? É que nem oração, eu vou orar e vou ter uma ação. Então eu vou orar e vou ter uma ação pedindo todos os dias para Ele, sem cessar, do fundo do meu coração, com um desejo, só um desejo de fome, que nem você, quando sente fome, você tem que ir lá comer, não tem? Então você vai desejar, quando você tem sede também, você tem que beber água, você vai desejar esse desejo do fundo do teu coração, com toda a força do teu espírito, da tua alma, sem vacilar, porque se você vacilar, o diabo entra. Se você vigiar e vacilar, o diabo entra e não vai deixar você buscar, porque ele vai te oferecer outras coisas. Mas quando você está no espírito fortalecido, eita Deus, ninguém te segura, irmão. Dá uma olhada aqui no próximo versículo, no versículo 18: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Você sofre no presente, você sofre hoje, mas tem glória para você. Ei, você vence todas, você é mais que vencedor. Nós somos pessoas que já nascemos com um placar definido de vitória, por causa do Espírito que Ele assopra em nós. Entenda isso. Você tem toda a força, você tem tudo espiritualmente sobre você, e ainda tem por canja, por que vem aí, o que está aí, que é o Consolador, para fortalecer mais ainda, que é o Espírito Santo, para fortalecer mais ainda. Creia, no mundo jaz o maligno. No mundo existe todo tipo de coisa, é o mundo.
E esse sofrimento que vem do presente, mas a glória do porvir, é a mesma coisa, você sofreu hoje, mas se você ficar firme, perseverar no amor, na fé, na esperança e na obediência, certeza a glória vai vir no porvir. É uma noite de choro e pela manhã alegria, irmão. Não tem como. Nós vivemos assim. É crendo e indo para frente, conquistando e indo para frente. Porque para mim tenho, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, mais que esse versículo aqui, você pode estar sofrendo, irmão, mas você vai ter glória. Não passa o sofrimento dando glória a Deus. Certeza. Não vai ser para sempre, não. Não vai ser. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas é verdade. Nós guardemos ardentemente no nosso coração, temos que guardar essa esperança poderosa que Ele nos entrega no nosso espírito. É uma expectativa, e essa expectativa é linda, maravilhosa. Você pedir para ser batizado com o Espírito Santo por fogo, é uma expectativa que você está esperando, e você persevera, e você vai na obediência, e você vai, e vai todo dia, todo momento, todo instante. Uma hora vem, uma hora desce com tudo, que transforma tudo. Aleluia, meu Pai. Versículo 20, irmãos. Pois a criação está sujeita à vaidade. Aí que é o problema. É essa vaidade que atrapalha você. Essa vaidade que atrapalha todos nós. Atrapalhou até Salomão. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. E é verdade, não é voluntário isso aí, mas por causa daquele que a sujeitou. É o diabo que sujeita, é o diabo que entrega para você. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade e para a glória dos filhos de Deus. É isso, irmão. Esse poder que nós recebemos de Deus, que é desde que nós nascemos, esse Espírito já que Ele assopra em nós, aleluia, é para nós realmente estarmos na esperança da criação e ser redimido do cativeiro, da corrupção, certo? E tudo mais, para a liberdade. Você tem que ser livre. Você já nasceu livre, então tem que ser livre. O pecado vai levar você à lei dos homens, né? Se você for um criminoso, você vai preso, acabou sua vida. Ou você pode morrer num tiroteio, não é assim? Tudo que você fizer que for pecado, vai ter lei dos homens para você. Agora, aquilo que você não faz de pecado, que você não peca, você anda nos caminhos do Senhor, não tem lei, é liberdade para você. Analisa bem isso aí para você ver. É algo tremendo. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Enquanto você não tiver essa força, presta atenção que eu vou falar agora, hein? O que é angústia? Angústia é não tentar e não correr atrás daquilo que Deus te deu. Poder, decisão, conquista, amor, Espírito Santo, palavra. Você fica angustiado.
porque você não conquistou certa coisa, porque você já está envelhecendo e não conquistou aquilo. Não é isto. Não era para você fazer absolutamente nada disso. É você viver aqui na terra, viver com Deus, viver com o Espírito Santo. Se tivesse que conquistar, você teria conquistado. Se tivesse para você, seria para você. Se era para você ficar rico, você ia ficar rico. E se é para você ser rico, você vai ser rico. Então essa angústia que vem sobre você é falta da fé. É falta de você, o que nós estamos falando até agora. De você ter essa intimidade, de você orar e ter uma ação, de você buscar, porque Ele já te deu a direção, Ele já te deu a força, o poder, a unção sobre a sua vida. Só falta você agora manusear. O que é manusear? Você acreditar, você crer, ir para frente e buscar, até Ele colocar o selo. A hora que Ele colocar o selo, a hora que Ele colocar o selo, acabou, conquistou, não tira mais. Não é que nem você comprar um carro, daqui a pouco some o carro, fica velho. Você trabalha, tem um salário, daqui a pouco some o salário. Não é nada disso. Selou, acabou, não tira mais, é seu, é por toda a eternidade. Por isso que a vaidade que leva as pessoas à vaidade, ela é momentânea, ela passa. O amor do Espírito Santo, a alegria que você vai receber, isso aí não passa mais, permanece sempre. Então nós temos que buscar isso com todo o nosso coração, de todo nosso entendimento, toda a nossa força, porque Deus nos deu isso, essa conquista que nós temos. Conquistamos qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e sair dessa angústia, disso que você não consegue conquistar, disso que você não consegue pegar, disso que você não consegue alcançar. Para com isso. Você já consegue tudo, só que tem que ser no tempo de Deus, não pode ser no seu tempo, porque não chegou no teu tempo, você não quer. Não, é no tempo do Senhor, é no porvir que Ele falou. Alegria no porvir. A glória do porvir é melhor do que aquilo que está passando agora. Está chorando de noite? Amanhã vai vir alegria. Você já sabe, você já passou por isso. Quer saber de uma coisa? Você está devendo alguma coisa para pagar, uma fatura da conta de luz, ou sei lá, do seu aluguel, ou a compra que você fez, e você chega no dia, você não tem o dinheiro, certo? Você foi e orou para Deus, pediu para Deus, nós somos testemunha disso, pediu para Deus, só que vai vencer amanhã, se você não pagar, vai cortar a tua luz, e você pediu para Deus. Você já passou por isso. Chega naquele momento, naquela hora que você mais precisa, alguém vem e te entrega alguma coisa, o dinheiro, às vezes até certinho para pagar a conta de luz. Aí você pega e não dá importância nenhuma. Mas como não? É um milagre de Deus, é algo que você pediu. E muitos pegam assim, tinha que acontecer tudo. Não, você tem que agradecer a Deus. Tem que falar, meu Deus, eu orei, o Senhor mandou para mim, glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. A gente vibra aqui quando as coisas acontecem dessa forma,
Porque a gente sabe que a gente está na linha, está no comer, está na presença, está buscando, está orando. E acontece. Mas aquilo que eu falo, você orou, tem que ter uma ação. Tem que acreditar pelo menos. De todo o teu coração, de toda a alma, todo o teu espírito. Aí ele entrega. Manda alguém. Usa alguém. O homem que vinha cortar a luz já não vem. Vai cortar a luz amanhã. Você não conseguiu dinheiro. O homem não vem cortar. É milagre também. Aí você tem mais um dia para esperar. Então tudo isso nós temos que viver esse Espírito que está aqui para nos ensinar. Ele diz no versículo 23: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu estou aguardando a redenção do meu corpo. Eu estou aguardando a redenção do nosso corpo, aguardando a adoção de filho, gemendo no íntimo, para subir com o corpo glorificado. Mas eu tenho que me preparar aqui na terra. É aqui que nós temos que nos preparar para o último dia. Não estou falando no último dia do Senhor, não, o último dia seu, meu. 80, 87, 90, ó, já está chegando a hora. Versículo 14: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? E todo esse ministério do Espírito Santo é uma esperança, irmãos. Você não vê, mas você espera. Certo? É o que ele está falando. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Certo? Então eu tenho que ficar na esperança firme, sabendo que eu vou conquistar tudo. Deus me deu tudo: habilidade, inteligência, posição, conhecimento, sabedoria, para que eu conquiste tudo. Não estou falando coisas materiais, não, é coisas espirituais. Tudo pode se mover nas tuas mãos, no teu espírito. Tudo. Coisas materiais nós conquistamos a hora que nós quisermos. A hora que nós quisermos, decidimos, nós conquistamos. Agora, as coisas espirituais é que nós não estamos vendo. Mas nós temos que crer, temos que buscar. Temos que estar ligados. Você recebeu esse direito, eu também. Versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. É o que acabei de falar. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo com fogo? Ora, busca, pede e aguarda com paciência. Aguarda com paciência. Não fica saindo e falando que nem a gente tem. Pessoas têm muito esse tipo de problema. Tem um probleminha, qualquer coisa sai falando. Vai conquistar alguma coisa, sai falando. Olha o que ele acabou de falar.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aguarda. Nossa, eu estou orando para que eu receba o batismo do Espírito Santo, mas não vem, irmã, não vem, irmão. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se eu estou no pecado, se eu não estou no pecado. Não fale nada. Espera. Fica na esperança. Fica aguardando. Vai vir. Certeza que vai vir. Certeza que vai chegar. Agora quando? Só quando Ele quiser. Primeiro, ele tem que saber algo proveitoso que você vai fazer para ele. Está escrito lá em Coríntios que ele vai dar o dom para alguém que seja para ser proveitoso para a obra de Deus. Certo? Como Paulo, Deus escolheu ele. Ele veio pela dor. Primeiro ficou cego. Então, tem muita coisa que nós temos que entender. Se nós quisermos, e nós queremos participar das coisas de Deus, tem essas coisas que Ele quer que você busque, que você esteja interagindo com Ele. Agora tem um que intercede por você. Olha, não se preocupe que ele intercede mesmo. Intercede todos os dias por você. Você quer saber quem? Aqui, ó. Versículo 26. A intercessão do Espírito. Espírito Santo. Intercede todo dia para você. Ó, ele intercede todo dia por você, para você ter intimidade com ele. Ele deve perguntar assim: quando será que ele vai, ou ela vai me chamar? Quando será que ele vai querer ter uma intimidade comigo? Quando será que ele vai querer sair abraçado comigo? Quando será que ela vai me perguntar como ler a palavra do Senhor, como que é o reino? Quando será? Ele fica intercedendo. É isso. Fica triste. Fica ali aguardando. Quando será que vai abrir o coração? Quando será que vai vir conversar comigo? Quando será que vai pedir para mim? É tão simples. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pensa nisso aí. Ele está com gemidos inexprimíveis esperando você. Irmão, ele está intercedendo por você, sabendo que você está aí nessa situação, nessa fraqueza, não sabe orar como convém. Mas pedir, você sabe. Abrir o coração, você sabe. É simples assim. Não precisa falar palavras bonitas, eloquentes, não sei o que, ficar se mostrando, querendo achar que é alguma coisa. Não. É simples, é do fundo de você, do teu coração, da maneira que você é. Você tem que ser do jeito que você é, para saber quem Ele é. Ixi, meu Deus. Você tem que mostrar o teu jeito para saber quem Ele é. Pedro era bipolar. Não tinha conversa com ele, já arrancava a espada e cortava a orelha do mal. Já respondia na hora, já queria brigar na hora, queria fazer tudo na hora. Mas tinha o coração voltado para Jesus, para Deus. Então você tem que ser o que você é. Não quer inventar. Não quer aparecer. Né? Versículo 7. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Você entendeu?
Ele sonda o teu coração. Ele fica aí do teu lado. Quando será que vai abrir o coração para mim? Eu estou aqui esperando, eu quero ajudar, eu quero mostrar. Eu estou intercedendo, eu estou orando para que venha conversar comigo. Pega 5 minutinhos todos os dias e pede para ele. Para você ver o que vai acontecer. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. Então aquilo que Ele determinar para você é aquilo que vai ser. Se você tiver que ser limpador de cadeira na igreja, você vai ser abençoado da mesma forma com aquele que prega em cima do altar. Se você é aquele que arruma a igreja, vai ser abençoado mesmo com aquele que senta em cima do altar. Talvez o que está sentado em cima do altar não é tão abençoado como você que está arrumando as cadeiras da igreja, está ajudando na igreja. Então Deus sonda os corações e Deus sabe quem é que pode ter, quem é que não pode ter. É o Espírito Santo. Ele está às vezes esperando para um momento proveitoso no que vai usar você, no que vai usar você para fazer alguma coisa. Tem que ser dentro da obra. Veja bem. Portanto, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Então às vezes você tem um chamado, tem um propósito, só que tem as diretrizes, as caminhadas que você vai ter que passar. Tem as diretrizes e as caminhadas que você vai passar. E às vezes você não vai passar por nada, vai continuar, mas vai estar cheio do Espírito Santo, porque Ele quer você assim. Não adianta ficar inventando, não vai agradar a nada. Vai agradar talvez a homens, a você mesmo, mas a Deus mesmo nada. Porque a primícia é a palavra de Deus. Segunda coisa é o que tem na palavra de Deus, é o que Ele te oferece. Por isso que ele fala: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Aleluia. Já estamos terminando. Há provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, irmão, o que mais você quer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como. Se Deus está na sua vida, Espírito Santo, palavra, quem será contra você? E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui, ó. Você quer o Espírito Santo para você? Quer ter uma intimidade no batismo dele? Está falando aqui, ó. É só pedir. Você acha que ele vai dar? Claro que ele vai dar. Você pode até pensar como eu pensei: acho que eu sou muito pecador, não vou conseguir receber, não. Depois de um tempo, esperei,
De repente chegou, é no tempo dele, é do jeito dele, da maneira dele. Versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. E nós estamos fazendo o quê? Você, irmão, está nos assistindo, eu não sei de que país você está, que está fazendo o que no seu país, está fazendo o que na sua cidade, na sua casa, na sua família? Fazendo o quê? A palavra nos confronta o crente, ensina o crente e mostra para o crente o caminho que tem que correr, que tem que andar. Quem nos separar do amor de Cristo? Quem vai separar você do amor de Cristo? Qualquer coisinha? Qualquer briguinha da igreja? Já não vou mais nessa igreja aí porque a irmã lá falou do meu cabelo, não sei o que. O pastor fez uma pregação lá. Quem vai separar você do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigos, ou espada? Quem vai separar você do amor de Deus? Lá na Nigéria estão sendo perseguidos, mortos, fuzilados, enterrados vivos, mas não nega Jesus. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Maravilha, irmão. É isto. Aceita o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida e busca a presença do Senhor, a palavra do Senhor. O Espírito Santo intercede por você. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar aqui 2 versículos. Nós temos tempo ainda. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 15. Abre lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 15. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 15, para completar aqui a nossa pregação. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 15, a descida do Espírito Santo. Versículo 15: esses homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Aleluia. Então ele está dizendo, é que muitas pessoas vão te perseguir falando, mas isso aí né, quer saber né, de Deus, sei o quê, que eles estavam falando, estão embriagados, mas nós estávamos cheios do Espírito Santo, com a descida que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Aleluia. Versículo 2, 28, que nós vamos ler agora, o que falou aqui no profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 2, 28. Vamos achar Joel. Ageu, Zacarias, Mateus,
Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim, como todos nós conhecemos, mas eu vou ler. A promessa do derramamento do Espírito, já lá em Joel, capítulo 2, nos pequenos profetas, já falava a respeito do derramamento do Espírito, irmão. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre as servas e sobre os servos derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Até aqui está bom. Aleluia. Vai ter o dia do Senhor ainda, que nós vamos prestar conta. Mas antes vai derramar o Espírito em toda a carne. Então, se você o quer, se você o deseja, já busque já. Amém? Glória a Deus. Até aqui nós terminamos esse ministério do Espírito, mas nós continuaremos. Eu quero estar em todas as pregações, como eu disse, nós vamos pregar a respeito do ministério do Espírito Santo. Vamos fortalecer bem você que está nos acompanhando, assistindo a live, e a igreja também, para que nós nos fortalecemos, para que nós venhamos buscar. Vamos conscientizar essa nação japonesa, todas as nações que estão nos assistindo, aleluia, para que busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor, Pai. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Espírito Santo, Senhor, que revelou tudo para nós essa noite, e que nós possamos guardar, possamos viver, possamos orar e buscar, Senhor, porque o seu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Te agradecemos por esse privilégio de estar pregando a palavra do Senhor aqui no Japão, meu Deus, a qual nós esperamos um avivamento do Espírito Santo sobre essa nação, para que vidas venham ser tocadas, abençoadas, transformadas pelo poder do Senhor, para que os jovens venham buscar o Senhor, Pai, para que muitos, meu Pai, possam se render ao Senhor, saber que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, e para que eles possam ter a oportunidade também de conhecer o Rei do Senhor e ser salvos pelas mãos do Senhor, pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, eu oro por aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, aqueles que precisam, meu Pai, do amor do Senhor, da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se encontram, meu Pai, nesse momento, orando, às vezes, meu Pai, bebendo, tomando vários remédios para ser curado, sendo que o Senhor, com uma palavra, pode curar essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa ter fé, que ela possa estar esperando, aguardando, para que seja curado, tanto na UTI, nos hospitais, em suas casas, aonde estiver, Senhor. Anima também, Senhor, meu Deus, os velhinhos, os asilos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estão ali abandonados pelas suas famílias, mas que eles recebam teu Espírito, Senhor, aleluia. Aqueles que estão no presídio, meu Deus, que possa ter a oportunidade de conhecer a tua palavra, e sair dali um pregador da palavra do Senhor, em nome de Jesus, seja usado, seja testemunho do Senhor, sobre todas as nações, e venha pregar até os confins da terra. É em nome de Jesus que nós oramos por essas famílias também que estão nos assistindo. Não sei de que país está assistindo, não sei de onde que estão falando, mas que a palavra do Senhor alcance essas famílias, alcance esse povo, alcance as nações e abençoe e transforme essas vidas, pelo poder do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse privilégio de estar pregando a tua palavra, falando do teu amor, da tua palavra. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, dando sabedoria, dando intrepidez, Senhor, para que nós possamos pregar o teu evangelho, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, a todas as nações. E o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Que toda língua venha confessar o Senhor, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, que é o Senhor Salvador de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor.
Eu quero ministrar a bênção apostólica, mas antes quero avisar que amanhã já temos a Ceia do Senhor, segundo domingo, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Teremos a Ceia do Senhor às 10h30 da manhã e teremos também às 19h30 da noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estaremos ministrando a Ceia do Senhor em 2 horários, neste domingo, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé, já vamos ministrar a bênção apostólica. Passou um pouquinho o nosso horário, mas está muito bom, glória a Deus, a palavra foi poderosa para a sua vida, para a sua família. Levanta as tuas mãos aonde você estiver, nessa live, em qualquer país, em qualquer casa, em qualquer igreja, ou em qualquer presídio, asilo, ou em qualquer hospital. Levanta as tuas mãos, se você o pode, e nós vamos ministrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, na Ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.